Padre no programa Tribuna Livre. Hoje estaremos entrevistando o Padre Antônio Bosco, administrador diocesano aqui em Guarulhos. Padre, é um prazer estar com o senhor mais uma vez, batendo um papo, espero que descontraído, falando sobre alguns temas, mas o principal deles é falar um pouco aí do nosso final de ano, em especial do Natal. Primeiro, eu queria que você tecesse algum comentário sobre esse nosso novo programa, um programa que tem como objetivo dar maior espaço às atividades da Igreja Católica na nossa cidade. Claro que vamos estar conversando também com outras lideranças religiosas dentro do decorrer do ano, tentando cada vez mais aproximar os cristãos, né, da nossa igreja também. E hoje a gente vai bater um papo. Estive conversando aqui em off com o Padre Bosco. Esse é um pedido de Dom Joaquim, né, Padre? Que a Igreja Católica conseguisse se aproximar através dos canais de comunicação da cidade, mais dos seus fiéis. Boa noite, Padre. É um prazer estar contigo aqui. Boa noite para você, Greg, para aqueles que nos acompanham em casa. A Igreja Católica é o berço da cidade de Guarulhos. Aliás, nós estamos aqui onde nasceu a cidade de Guarulhos, na parte que, digamos assim, é o marco zero da cidade, né? O berço mesmo. Então é muito importante esse espaço também de comunicação, seja para uma questão de fidelidade à história, seja também mesmo para reanimar um pouco mais as nossas comunidades através dos meios de comunicação. Então, parabéns pela iniciativa, que Deus abençoe o seu trabalho e aqueles que nos acompanham em casa. Obrigado, Padre. Vamos tentar fazer um bom trabalho no decorrer de todo esse período, mostrando as atividades. Nós também estaremos dando espaço às realizações festivas das comunidades. Nós sabemos que as comunidades também sobrevivem e trabalham a união dos seus fiéis através de um trabalho pastoral, e uma das pastorais são as pastorais das equipes de festas das comunidades. Então nós estaremos divulgando também nesse nosso programa, nessa nossa participação no programa Tribuna Livre, nós vamos tomar o cuidado de estar divulgando aí as atividades das paróquias. Então se programem as paróquias, os paroquianos, os padres, os líderes pastorais aí para estar passando para a gente, obviamente, o seu calendário de atividades a partir de janeiro do próximo ano. Padre, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre o que se aproxima e uma das festas, na verdade, mais importantes da igreja. O Natal é uma passagem, é uma comemoração que a gente conhece as nossas famílias, junta as famílias, muitas vezes para comer bastante, muitas vezes para, na verdade, rever alguns familiares que não vê há muito tempo. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente bastante desse Natal, né? Como ele surge, como a gente celebra ou como deveria estar celebrando este Natal, Padre. Para o cristianismo, independentemente se alguém é católico, protestante, evangélico, enfim, o essencial é que Deus se fez homem, o Verbo eterno de Deus, Filho de Deus, se fez homem, Jesus de Nazaré. Morreu, nos salvou, nos libertou por sua cruz, por sua morte e ressurreição. Então, a encarnação do Verbo de Deus é isso que nós denominamos Natal, quer dizer, o nascimento de Deus entre nós. Esse é o mistério essencial da nossa religião cristã. De tal maneira que Deus quis nascer numa família humana e santificou pela família de Nazaré, Jesus, Maria e José, todas as famílias da terra. De tal sorte que o Natal é a festa da família, é a festa da confraternização de Deus com os homens. Até nós temos um cântico na igreja que diz que pelo Natal o céu e a terra se uniram inseparavelmente, porque agora, tendo assumido a nossa natureza humana, Jesus também nos elevou até Deus. Olha aí, Padre, o senhor tocou num ponto em que a gente pouco discute. Nós discutimos separadamente, né? Nós raramente falamos na família, embora dentro da igreja a gente trabalhe o seio da família, a importância da família desde do matrimônio, né? Catequese dos filhos, o crisma e mais o matrimônio e as outras, os outros carismas que a gente tem dentro da igreja. Mas o senhor falou da questão da família, é uma questão que eu queria abordar com o senhor. Por quê? Porque nós trabalhamos isso um pouco separadamente. Figura de Maria, figura de José,
né? E o próprio Jesus. Sendo que o centro de tudo isso, até me lembro com carinho o presente recebido por Dom Joaquim, aquele quadro da Sagrada Família que está em casa, e é sobre ela que eu acho importante a gente falar também, né? O Natal a gente fica muito centrado também no Senhor, que é o principal personagem, óbvio, mas todo um contexto que envolveu Jesus na sua criação, né? E então eu queria que o senhor falasse um pouco também disso, do fortalecimento da Sagrada Família. Você sabe que Jesus, antes de sair para evangelizar, lá pelos 30 anos, ele viveu na sua família de Nazaré, ali no convívio diário com Jesus, com José, seu pai adotivo, e com Maria. Então ali, o que ele fez? Exerceu o ofício de carpinteiro. Então Jesus santificou todo o trabalho humano, ele próprio trabalhando igual a nós em tudo. Ele próprio produzindo o pão de cada dia, e isso ele aprendeu com seu pai adotivo, São José. Por isso é essencial a figura de São José na história da salvação, porque ele ajudou na humanização do verbo de Deus. Quer dizer, o que caracteriza o ser humano, uma das coisas ao menos que o caracterizam, é o trabalho. Os animais eles não sabem trabalhar, mas o ser humano ele é capaz de transformar as coisas criadas para o seu próprio bem, para o bem dos outros. E Jesus também quis, como ser humano, trabalhar igual a nós em tudo e santificou todos os trabalhos humanos. Então aquela maldição sobre o trabalho, né, que praticamente existia no Antigo Testamento, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, como se fosse um castigo, Jesus transforma numa bênção, a tal ponto que eleva o fruto do trabalho, o pão e o vinho, ao grau de Santíssimo Sacramento. A missa é isso, é a consagração do fruto do trabalho como presença viva, real de Jesus entre nós. Isso é uma coisa maravilhosa, porque faz do nosso trabalho uma coisa divina, uma participação na criação de Deus. E a família, celebrando a festa, fruto do trabalho, consagra também, através da fraternidade familiar, comunitária, aquilo que Deus nos deu como dom e que nós transformamos para o bem de todos. A importância da família. Eu estava aqui pensando enquanto o senhor estava falando, e refletindo sobre sua fala. Transformando para a nossa realidade, nós sabemos que muitos avanços foram conseguidos nesses últimos tempos, dentro de todos os modelos de governo. De alguma forma, a gente conseguiu alguns avanços, em especial nos últimos anos aí, um avanço social no nosso país, um avanço de inclusão, mas nós sabemos que ainda falta muita coisa também, não é verdade? Como é que o senhor vê hoje, padre, a família brasileira? Como é que o senhor está vendo o que caminhou, o que falta caminhar? E também, como é que a família brasileira tem se espelhado na Sagrada Família? Será que tem? O que está faltando também da nossa comunhão de igreja ainda com as famílias? O que nós não estamos conseguindo ainda trazer? O Padre Zezinho tem um cântico que ele diz assim, né? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Então eu acho que muita coisa já caminhou. Por exemplo, há um tempo atrás, alguns 15 anos atrás, era difícil que a maioria das famílias pudesse comer uma pizza junto. Era muito caro. Não que melhorou muito, né? Mas melhorou bastante. As pessoas já podem se encontrar. Então eu acho que precisamos gastar mais tempo com a nossa família. Eu, por exemplo, gosto de me lembrar, melhor dizendo, dos terços em família, das reuniões de família, mesmo que a gente dormia no meio da oração, a gente era criança, mas aquilo era importante, que nos marcava, me marcou até hoje, como um sinal de união. Por exemplo, as histórias que meu pai e minha mãe me contavam, seja da sua vida pessoal, seja também fábulas, essas coisas são muito importantes. Então nós não podemos perder esses momentos de gratuidade da vida familiar, que são essenciais para a nossa identidade. O senhor falou um pouquinho do senhor, eu queria falar um pouquinho do senhor também, né? Da sua origem. O senhor está aqui em Guarulhos, né? Me disse que teve sua formação, sua ordenação. Quanto tempo? Hoje já mais de uma vez já está administrando a diocese, já na vacância do episcopado, mas já caminhando há bastante tempo na nossa diocese, já passou por algumas comunidades, em especial o Santuário São Judas, agora está aqui na Matriz já também há um tempo. E mais uma vez tendo a incumbência aí
de caminhar à frente da diocese até que se faça essa passagem para a chegada de um novo bispo diocesano. Então conta um pouquinho de ti pra gente, né? É importante isso. Porque a família, porque a família, como o senhor já estava dizendo, é o berço de tudo. A Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan de São Paulo, ela tem um dos slogans dela que eu admiro muito, é esse: a família é o berço de tudo. E com certeza para nós todos, e em especial para vocês que dedicam mais tempo da vossa vida, em especial os religiosos todos, o senhor como sacerdote, a gente sabe que nada disso não se deve se não passar um tanto pela família, né? Então, como a gente está falando de Natal, falando de Sagrada Família, falando de família, fala um pouco da sua história pra gente. Eu passei a morar em Guarulhos já faz 40 anos. Eu sou paraibano, um pouco mais, 42 anos. E desde então abracei Guarulhos como a minha cidade e de certa maneira também como a minha família. Nunca pensei de ser padre aqui em Guarulhos. O meu sobrenome é muito popular, Silva, então isso me ajudou também de certa maneira a abraçar a cidade como a minha família. E hoje eu posso de fato dizer que Guarulhos é a minha família. Eu já visitei 140, 150 comunidades da nossa diocese de Guarulhos, tenho contato com muitas pessoas e sinto o carinho, o calor das famílias que frequentam as nossas comunidades, das pessoas que têm contato conosco. Isso é uma coisa maravilhosa. Então esse calor da família, que é o amor, deve se estender para a grande família que é a sociedade. Então eu acho que a família é essencial. Eu agradeço muito a minha família, as famílias com as quais eu tive contato ao longo desses 21 anos de sacerdócio, com os padres, as irmãs. Nós procuramos de fato viver uma verdadeira fraternidade. As dificuldades existem, mas a graça de Deus é maior, porque a igreja, de fato, fundada por Jesus, é a família de Jesus. Ele mesmo disse, né? Quem é meu irmão, quem são minhas irmãs, minha mãe e meu pai, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós queremos fazer a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é uma coisa muito simples, é o amor a Deus e ao próximo. O amor com todas as suas consequências. Padre, falando de amor, a gente quer te pedir, né, a sua mensagem de Natal para todos que estão nos assistindo, em especial para nós aqui que estamos começando também um novo trabalho. E sempre a gente te pede, sempre nessa nossa relação, que já tem um tempo que começou, né, desde que a gente começou a fazer um outro trabalho em que eu fazia o interface, a interligação entre a igreja e o poder público, mas que muito me aproximou e muito me orgulho de ter feito esse trabalho e está caminhando agora, né? Os laços não se dissolvem, ao contrário, eles aumentam e a nossa afinidade vai crescendo. Então, por favor, deixe a sua mensagem de Natal e de Ano Novo para os nossos telespectadores. A mensagem eu gostaria de copiar de um grande santo da igreja, um papa chamado São Leão Magno. Ele diz o seguinte: cristão, não fique triste, porque Deus se fez homem, Deus se fez mortal por amor a ti. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. O Natal é a festa da vida, então não pode haver tristeza. Que a alegria do Santo Natal, portanto, invada o coração de você que nos acompanha, o coração da sua família, o coração de cada um de nós. Padre, a sua bênção, como sempre lhe peço, e um abençoado Natal para o senhor e para todos.